Oi, pessoal, boa noite. Hoje, 3 de novembro, estreando o mês de novembro no canal Fronteiras do Conhecimento, que é um canal de extensão do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina. Eu sou a professora Flávia Nardes, estou na coordenação dessa atividade e hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco os professores da neonatologia, professor Marcos Renato, professora Maria Amélia e professora Flávia Scheidauer, não sei se é assim Scheidauer, a pronúncia correta. Hoje nós temos como tema a amamentação. A nossa moderadora é a professora Maria Amélia Saeg Porto. Ela é professora associada do Departamento de Pediatria da UFRJ, neonatologista. E eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês hoje conosco e deixo a palavra agora com a professora Maria Amélia para que ela possa fazer as devidas apresentações. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui como mediadora desse Fronteiras, num assunto tão importante que seria o que há de novo em amamentação. E a gente sabe, né, que a amamentação, desde que o mundo foi criado, as crianças são aleitadas, antes dos homens, os próprios animais, e você vê, é um assunto de tão antigo, e cada vez a gente vê mais novidades, surgem mais dúvidas, e no dia a dia da gente, mesmo quem tenta estudar o assunto, tem, por vezes, muitas dúvidas de como orientar as mães, de como saber o que de fato é verdade ou não. Então, hoje, a gente tem dois professores, a professora Flávia Scheidauer, que é médica pediatra, consultora em lactação, com certificado internacional pelo IBCLC, pós-graduação em aleitamento, mestre em pediatria, doutorado em pediatria, docente do curso de medicina da Unisul Santa Catarina, fundadora da Amamentação Científica, Amamentação.científica, certificação internacional de consultor em lactação, e ela vai nos falar sobre iatrogenias e violências neonatais que prejudicam a amamentação. E também o nosso querido professor Marcos Renato, meu colega de mais de 30 anos, já é uma vida, pediatra docente da Faculdade de Medicina da UFRJ, editor do portal aleitamento.com, especialista em amamentação pelo IBCLC e Well Start International, editor e um dos autores das 5 edições do livro Amamentação, Bases Científicas, e tem o Instagram marcos.dcarvalho, que vai nos falar sobre leite posterior ou do final da mamada, conceitos inadequados, revisando a psicofisiologia da lactação. Agradeço muito a presença dos dois, sei que vão ser 2 palestras muito importantes, que todos nós pediatras vamos nos beneficiar muito, e vamos começar então pelo professor Marcos Renato. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. A gente testou a apresentação e o compartilhamento das telas, mas agora está falhando de novo. Não sei o que aconteceu. Não tá entrando. Professor, quer sair e entrar de novo? Isso, vou sair e entrar de novo. Peraí. Gente, a gente testou isso, tá bom? E estava tudo funcionando direitinho.
Já vemos você, né? Que bom. Agora só falta a apresentação. Eu não sei por que a gente testa e na hora falha. Acontece. Se você quiser, a gente pode inverter a ordem. De repente, a professora Flávia fala primeiro. Quer tentar? Tá bom, porque eu saí e entrei, e a apresentação está aqui atrás, mas não está entrando. E aí, nesse meio tempo, você me manda a sua apresentação, que na hora que ficou a sua, eu apresento para você. Tá. É chato, porque como tem muita coisa e tem que ir muito rápido. Então, Flávia, você começa, então? Posso começar. Tá bom. Está aparecendo certinho a apresentação? Ainda não. Ela está compartilhada já. Agora. Já conseguimos vê-la perfeitamente, professora. Então tá bom. Então, invertendo um pouquinho a ordem, né, enquanto o professor Marcos vê ali a apresentação dele, hoje a gente vai conversar sobre alguns conceitos que impactam diretamente na amamentação, na saúde materna, que fazem parte aí dentro do escopo da violência neonatal, que é parte da violência obstétrica. Então, a gente vai entender um pouquinho, né, esse processo, de como o processo de parto e nascimento interfere em desfechos de amamentação. Então, a gente tem que lembrar, né, que já há mais de 15 anos a gente já tem vários estudos mostrando aí sobre a importância do contato pele a pele e da primeira hora de vida. E agora, em 2025, em julho, a Cochrane lançou uma nova revisão sistemática confirmando cada vez mais, né, as revisões sistemáticas dos últimos 10 anos sobre esse tema, que sim, o contato pele a pele é importantíssimo para todos os processos, entre eles a amamentação. E quando a gente fala em primeira hora de vida, né, e o que é vital nesse processo, a gente tem redução de mortalidade, né? Um estudo aí com mais de 10 mil recém-nascidos demonstrou uma redução de 22% na mortalidade neonatal, associada aí à amamentação na primeira hora de vida. E isso é uma evidência global, né? Foi uma análise de dados de mais de 67 países, confirmando o efeito protetor significativo da amamentação precoce contra a mortalidade neonatal em diferentes contextos socioeconômicos, tanto países de baixa renda quanto países de alta renda. E dentro do modelo brasileiro atual, né, que a gente tem uma fragmentação do cuidado neonatal, nós temos uma obstetrícia, muitas vezes, que não conversa com a pediatria, que não conversa com a enfermagem. Muitas vezes, no pré-natal, dentro do Sistema Único de Saúde, não há consulta pediátrica de pré-natal. Nós temos a consulta obstétrica, focada muitas vezes em parto, tanto do ponto de vista da parte da enfermagem, quanto do ponto de vista médico, sabendo que o Ministério da Saúde orienta que uma das consultas do pré-natal seja focada em amamentação, e essa consulta deveria ter pelo menos uma duração aí de 45 minutos a 1 hora, informando os benefícios e, inclusive, reforçando a importância, né, da hora dourada. E o modelo ideal que a gente espera é um cuidado centrado na família, onde a obstetrícia, a enfermagem, a pediatria, a neonatologia, todos os profissionais que estão envolvidos, né, no processo, né, de cuidado gravídico puerperal deveriam estar num mesmo acordo, fazendo a proteção tanto de boas práticas de parto e nascimento, quanto de práticas protetoras da amamentação. Então, o que é considerado violência neonatal, né? Então, a violência neonatal, ela se caracteriza por qualquer prática não baseada em evidência científica, direcionada ao recém-nascido no pós-parto imediato. Isso inclui a separação desnecessária do binômio mãe-bebê e procedimentos dolorosos devido à má conduta profissional. Entre elas, né, a gente pode citar o CREDE, no sentido, né, do nitrato de prata. Hoje, o Ministério da Saúde ele já recomenda o PVPI, que é um colírio indolor, que não causa conjuntivite química. Então, a partir do momento que no Brasil nós temos uma lei que nos respalda, né, e o portal de boas práticas do Ministério da Saúde e da Fiocruz, orientando o uso do PVPI como escolha segura,
A partir do momento que a gente usa eritromicina, nitrato de prata, que já são consideradas questões aí, né, que podem causar algum malefício para o bebê, a gente está causando algum tipo de violência. Em relação a procedimentos dolorosos, é aspirar todos os bebês, mesmo bebês que não necessitam de suporte ao nascimento, bebês que estão saudáveis, vigorosos, nós fazermos a aspiração de rotina. Isso é considerado uma violência neonatal. Por quê? Porque nós já temos estudos científicos que demonstram que a gente só deve fazer aspiração em alguns casos selecionados. E também, quando a gente fala, né, em permeabilidade anal, se a gente vê a impressão, né, do ânus da criança, a criança expeliu mecônio durante o nascimento ou logo após o nascimento, a gente querer fazer a permeabilidade anal com a introdução da sonda, isso também é considerado uma violência. Então, dentro desse processo da violência neonatal, é quando a gente deixa de fazer boas práticas que têm evidência científica e a gente continua fazendo coisas que podem causar dor desnecessária dentro de um bebê estável e saudável, né? Então, os fatores aí que perpetuam a violência neonatal é a má prática profissional, então profissionais aí que não se atualizam, né, que não usam evidências científicas, locais de trabalho que não têm protocolos próprios para isso, a desinformação legal, então os pacientes não conhecem os seus direitos, né, eles têm desconhecimento sobre a lei do acompanhante, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas essas questões que fazem com que a presença do acompanhante melhore a assistência desse paciente. Nós temos também a questão da vulnerabilidade social, né? Mulheres pretas, pardas, indígenas e de baixa condição social, elas sofrem mais violência do que mulheres brancas, né, do sistema suplementar ou da saúde particular. E a própria discriminação, né? O racismo institucional e pessoas LGBT que procuram atendimento e muitas vezes sofrem violência dentro desse processo. Isso serve, né, uma consequência aí para a saúde mental da pessoa ali que gestou, da mãe, da pessoa que teve o bebê, e está relacionado ao vínculo, né? Quando a mãe sofre, e aqui eu falo mãe, mas não quero excluir as pessoas que não se identificam, né, e que gestam também, mas isso, a falta, né, de um cuidado adequado, boa prática no processo de parto e nascimento, assim como, né, do cuidado do bebê logo após, a gente consegue atrapalhar várias coisas, né, entre elas a própria transição da parentalidade, então a dificuldade aí no ajuste no novo papel parental, devido a experiências traumáticas no parto, dificuldade do vínculo, então essa separação precoce, né, procedimentos invasivos interferem na formação do apego inicial entre a mãe e o bebê. E também nós podemos desencadear transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao parto e depressão, que tem um impacto aí duradouro no processo de nascimento e também vai ter impacto na amamentação. Então, a hora dourada, né, ela foi classificada em 9 estágios em 2014 por uma pesquisadora no Karolinska, lá E esse estudo, ele é de 2016. Eu acho que faz uns 2 anos que a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe para nós esse estudo, né, através de um documento sobre contato pele a pele. Só que já desde 2012, tanto a Academia Americana de Pediatria, né, recomenda que procedimentos eletivos sejam realizados após a hora dourada, então pesar, medir, né, aplicação do colírio, aplicação do canaquion, ou caso isso seja necessário fazer, que seja feito em contato pele a pele. Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto o Ministério da Saúde também endossam essa prática baseada em evidência, porque a hora dourada e o contato pele a pele é muito mais do que um contato pele a pele simplesmente, né? Nesses 9 estágios, a criança vai desempenhar um papel importantíssimo de ativação de reflexos para amamentação, regulação térmica, regulação glicêmica, ela vai entender o processo de enatecimento, vai entrar a termorregulação, a mãe vai entender que aquele bebê abstrato agora é um bebê real, vai começar o processo de vínculo. E nos estudos, né, nesse estudo que foi publicado em 2014, a primeira versão, e depois 2016, e esse que eu trouxe para vocês é 2019, mostra que o processo da amamentação ele vai acontecer em torno ali
do 8º estágio. E quando a gente interrompe o contato pele a pele, muitas vezes a gente interrompe também a ativação dos reflexos da amamentação relacionados ao bebê e relacionados à mãe. Outra questão que é muito importante, né, o clampeamento oportuno do cordão umbilical. Então, a gente tem aquela questão de pelo menos 3 minutos, né, e cada vez mais, agora a revisão da Cochrane fala dos benefícios do clampeamento oportuno. E a gente tem uma prática usual em muitos locais ainda aqui no Brasil, do clampeamento praticamente imediato, né, 30 a 60 segundos, privando aí os bebês dos seus benefícios essenciais, que é o aporte extra de sangue, redução do risco de anemia na primeira vida. Nós já sabemos aí dos benefícios, inclusive para os bebês prematuros, né, de manter pelo menos 60 segundos esse cordão batendo. E a prática baseada em evidências mostra que de 3 a 5 minutos, ou até o cordão parar de pulsar, vai fazer essa transfusão placentária completa, vai regular cardiorrespiratório melhor, e esse bebê, muitas vezes, que nasce com desconforto respiratório leve, né, sem necessidade de suporte, muitas vezes, se ele ficar monitorado em contato pele a pele, ele vai ter muito mais chance de melhorar sem necessidade de afastamento e sem necessidade de internação em UTI neonatal. Então, são os benefícios aí comprovados de tudo isso. Então, a partir do momento que eu corto, né, o cordão com menos de 1 minuto em bebês saudáveis a termo, sem nenhuma necessidade de reanimação, eu estou causando aí violência neonatal. Não é porque na minha praticidade eu tenho que cortar o cordão logo para examinar esse bebê, para passar para um próximo bebê, que eu tenho que tirar essa evidência, né, esse suporte de saúde benéfico que esse bebê vai ter no primeiro ano de vida. Uma outra questão que é muito importante é a questão também da microbiota relacional do contato pele a pele, né? Claro que se for um parto vaginal, esses benefícios da microbiota vão se dar muito mais intensidade, né? Com muito maior intensidade. Hoje nós sabemos, né, que a cirurgia cesárrea está associada aí a doenças atópicas e também asma e outras questões, em virtude dessa não formação da microbiota adequada que o bebê, que deveria ser feito aí pelo contato pele a pele, e a colonização, né, do trato gástrico e da pele por bactérias maternas. Então, a partir do momento que eu deixo de fazer o contato pele a pele, eu não consigo regular a microbiota desse bebê, que cada vez mais os estudos mostram da importância da microbiota, né, para o desenvolvimento cerebral e dessa comunicação cérebro-intestino que se faz. Então, a longo prazo, a ausência do contato pele a pele aumenta o risco de asma e alergia, tem maior incidência de infecções respiratórias, né, maior risco de obesidade e alterações do sistema imunológico, que podem ser evitados se eu fizer uma boa prática e manter o contato pele a pele. Então, quais são os impactos aí, né, da violência neonatal dentro do desmame precoce? A gente tem primeiro a interrupção da Golden Hour, né, a separação precoce mãe-bebê, intervenções desnecessárias logo após o nascimento, né, que impedem aí o contato pele a pele, ou então procedimentos dolorosos, desnecessários, que deixam esse bebê desvinculado com a sua mãe, né, e um bebê que sente dor, ele não consegue liberar os seus reflexos de amamentação adequadamente. Então, a ausência aí da hora dourada, ele pode reduzir a duração do aleitamento em até 30%. E isso é um efeito cascata, né? O trauma vivenciado aí pela mãe e pelo bebê, tanto pela violência obstétrica quanto pela violência neonatal, vai criar uma sequência de eventos negativos, e isso leva a uma dificuldade no estabelecimento da amamentação, resultando em desmame precoce antes dos 6 meses de vida. E nós temos impactos fisiológicos também desse processo, né? Da ausência do contato pele a pele, que pode prejudicar a amamentação também aí nas primeiras horas de vida. Então, o estresse e a dor materna, né, aumentam os níveis aí de estresse, principalmente o cortisol, inibindo a produção de ocitocina, e isso afeta diretamente, né, a descida do leite, principalmente o reflexo de ejeção, ao qual a ocitocina está relacionado, podendo diminuir a oferta de leite nesse processo todo. E nós temos também o impacto dos efeitos psicológicos, né, uma experiência traumática no processo de parto, que poderia ser um pouco minimizada pelo contato pele a pele, ela mina a confiança da mãe na sua capacidade de amamentar. E essa perda de confiança na capacidade de amamentar vai fazer com que essa mulher, né, ou essa pessoa, tente amamentar menos vezes, ou que ela não se sinta capaz nesse processo por questões mesmo de saúde mental.
E nós vamos ter consequência aí a longo prazo, principalmente comprometimento do aleitamento, com sérias implicações aí na saúde, né? Os bebês não amamentados ou com desmame precoce antes dos 6 meses apresentam maior risco de infecção, alergias, doenças crônicas e menor desenvolvimento cognitivo. E ainda dentro disso tudo, né, a gente tem que olhar para a pessoa que vai amamentar. Então, dentro do processo, né, de nascimento e do pós-parto imediato, a gente pode desenvolver transtornos de saúde mental que vão impactar diretamente a amamentação. Entre eles, a depressão pós-parto. Então, esse pode afetar até 1 em 7 mães. Então, a depressão pós-parto reduz a motivação, a energia e a capacidade de se vincular com o bebê, impactando diretamente na amamentação. Mães com depressão pós-parto têm maior probabilidade de iniciar desmame mais cedo, muitas vezes aí devido à fadiga, desesperança e à dificuldade em lidar com as demandas da amamentação. E nós temos também o transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao parto, que está extremamente relacionado com a violência obstétrica, né, com o mau manejo, com má prática obstétrica do nascimento. E pode se manifestar aí com flashbacks, ansiedade e evitação. Às vezes a mãe evita o bebê, né? Por que a gente deve evitar a separação brusca da mãe e do bebê? Porque a mãe pode ter transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao medo da morte do bebê. Então, quando a gente vai fazer manobras de reanimação e de suporte, a gente precisa estar conversando com a família e conversando com a mãe e falando os reais riscos, mas sem aquela questão de olha aí, você não fez pré-natal, seu bebê nasceu com sofrimento, ou você não tratou as cifras, porque isso vai criando, né, questões, além de ser uma violência com a mãe, isso vai criar questões no momento de extrema vulnerabilidade, né, a saída da placenta, a queda de estrógeno, progesterona, que podem ter aí rupturas emocionais que vão ter um impacto direto em falta de vínculo. E se eu não tenho vínculo com esse bebê, eu não vou conseguir amamentar. Outro risco, né, é a própria internação na UTI neonatal, então a gente deve evitar o máximo possível encaminhar bebês, né, que poderiam ser reavaliados dentro do PPP ali, ou que possa ficar com a mãe, né, com segurança, porque a partir do momento que esse bebê vai para a UTI, passa uma mensagem da família de que eles podem perder esse bebê. E numa mãe fragilizada, isso pode acabar desencadeando um transtorno de estresse pós-traumático e a própria depressão pós-parto. Então, essas condições mentais, né, criam um ciclo onde a dificuldade de amamentação exacerba a angústia materna e essa angústia materna dificulta cada vez mais a amamentação. Então, dentro aí, né, da transformação do cuidado neonatal, nós precisamos eliminar a aspiração de rotina, fazer o clampeamento oportuno do cordão, aproveitar a mama analgesia para fazer a vitamina K e o colírio e respeitar com toda a nossa força a hora dourada. Então, se eu não tenho evidência, é violência, é algo que eu preciso entender, né, que a partir do momento que eu insisto em fazer um procedimento que já foi conotado como desnecessário na primeira hora de vida, quando eu retiro esse bebê por benefício da equipe, não da família, para pesar, medir, vestir e encaminhar logo para o setor da recuperação, eu estou tirando desse bebê todo o potencial de saúde que ele poderia ter na sua microbiota, no vínculo materno, na sua termorregulação, no seu equilíbrio metabólico como um todo, no contato logo após o nascimento, e eu ainda posso expor essa família a um estresse pós-traumático, desencadear uma depressão pós-parto, que vão impactar diretamente a amamentação e reduzir tempo de aleitamento. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, e passo a palavra aí para o professor Marcos. Obrigado, Flávia. É a terceira vez que eu assisto essa sua apresentação e sempre está cada vez melhor, mais concisa, mais impactante. Muito obrigado. Eu gravei a minha apresentação em PDF, como ela está muito grande, talvez... Você quer tentar compartilhar novamente, professor? Vou tentar. Não está aqui em PDF, aberta, mas não entra.
não aparece. Você colocou compartilhar? Vou tentar. Coloquei. Vou tentar agora de novo. Tenta abrir no PowerPoint, porque pode ser isso que não esteja dificultando o compartilhamento. Isso. Ela estava em PowerPoint, aí eu gravei em PDF, porque ela é muito grande, podia ser isso. Mas ela não está aparecendo aqui. Está aqui atrás, mas não aparece. Mas você tem que compartilhar, você tem que compartilhar a tela. Esses 3 botões aqui embaixo da imagem tem que é o share screen. Mesmo assim, não, né? Não, estou sabendo. A gente testou antes, né? A gente chegou bem antes para testar, mas não está aparecendo. Professor Marcos, quer mandar para mim e eu compartilho? Eu mandei para a doutora Flávia Nardi. Vocês já conseguem ver? Já. Sim, consigo ver. Então pode começar, professor. Tá, o chato é que eu vou ter que ficar te pedindo, Sem né? Sem problema. Tá bom. Bom, obrigado, é um prazer estar aqui e estar com a Maria Amélia e com a professora Flávia do Sul e a nossa Flávia, chefe de departamento. É uma honra estar aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre, rever um pouco a psicofisiologia da lactação. Flávia, pode passar. A gente vai ter que ir passando rápido, porque tem muitos slides, e eu quero mostrar para vocês que essa denominação leite posterior ou leite do final da mamada são denominações equivocadas. No entanto, elas continuam sendo usadas, né? E eu vou explicar por quê. A gente está aqui pelos benefícios não só do leite materno, mas os benefícios da amamentação. Pode passar. E a gente achava que o leite materno era um nutriente, uma substância viva, que é o padrão ouro da alimentação infantil, mas ele é muito mais do que isso, é um imunomodulador, e as vantagens da amamentação não só do leite materno, mas da amamentação, não é só para o lactante, é para a mulher, para a economia, para o meio ambiente, né? Então, são muitas e múltiplas as vantagens da amamentação, por isso que a gente está investindo aqui nesse tema. Pode passar. Será que o Brasil tem bons índices de amamentação? E a gente é muito famoso em amamentação em todo o mundo. Mas será que isso é verdade? Como é que o Brasil está classificado segundo a Organização Mundial de Saúde? Infelizmente, ainda estamos no razoável, ou seja, ainda a gente não tem bons índices de aleitamento materno exclusivo ao 6º mês. E quais são as causas disso? Quais são as causas de tanto desmame precoce? O desmame precoce tem a ver com o desmame comerciogênico e tem a ver com o desmame iatrogênico, como a gente vai perceber, né? Esse termo desmame comerciogênico foi cunhado pelo Derek e Patrice Figel, um casal de nutricionistas, de profissionais de saúde que escreveram esse livro em 1979. E essa é uma prova disso, né? Essa é uma publicidade do Jornal de Pediatria, órgão oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria, da década de 70. Então, foi o auge do desmame precoce, muito pela atuação não ética das indústrias de fórmulas infantis. Uma outra causa do desmame precoce é a ausência dos conhecimentos sobre a psicofisiologia da amamentação e as técnicas de apoio, porque a amamentação não é instintivo, não é inata na espécie humana, é uma cultura, é uma habilidade que precisa ser aprendida. Então, a gente precisa entender como é que o leite materno é produzido e a gente vai compreender que a amamentação é um ato psicossomático complexo, ou seja, o leite não é produzido só na mama, é produzido na cabeça das mulheres também.
Então, a gente tem 3 grandes etapas da psicofisiologia da lactação. A lactogênese 1, que é durante a gestação, a lactogênese 2, que é após o parto, com a dequitação placentária, que é a descida do leite, a apojadura, e a lactogênese 3, após a apojadura, que é a maior fase da amamentação, que pode durar alguns meses ou alguns anos, como a gente preconiza. E você vê que o desconhecimento é grande. Por exemplo, esse é uma solicitação de fórmula e a justificativa é que a puérpera, a mãe, não tem colostro, né? Só que isso não existe. Não existe uma mãe sem colostro. Porque, como a gente viu na psicofisiologia da lactação, na lactogênese 1, os hormônios placentários, pode passar, Flávia, é que produzem o colostro. O hormônio lactogênico placentário, a gonadotrofina coriônica. Então, a mãe engravidou, ela já começa a produzir colostro. Então, a gente não pode deixar que esse desconhecimento impeçam mães de amamentar e seja um motivo de introdução de fórmula infantil. Então, a produção do leite materno, tentando simplificar, depende de 2 grandes fatores na lactogênese 3, que é níveis hormonais adequados, é o primeiro grande fator. E como é que é estimulado esses níveis hormonais? Com a sucção mamilar, areolo mamilar, com essa aferência sensorial, chega o hipotálamo, a hipófise anterior, a adenohipófise, que produz prolactina, e a prolactina sintetiza o leite, né? E as glândulas na glândula mamária. Mas não é só isso. Tem que haver a atuação da neurohipófise, da hipófise posterior, e essa hipófise posterior está mais ligado à nossa psique. Então, a gente tem 2 leites diferentes, o leite produzido pela hipófise anterior e o leite produzido pela neurohipófise. E esse termo, leite anterior, leite posterior, pode ter vindo daí, né, dessa tradução americana, né, do leite do início e o leite do final, o leite anterior, o leite que vem antes e o leite posterior. Mostra, Flávia, isso, né? Só que talvez o termo mais adequado seja a gente dizer leite da prolactina e leite da ocitocina, que é, inclusive, mais gordo, e a gente vai saber por quê. A prolactina é o hormônio do amor, né? Faz as células alveolares produzirem leite, faz a mãe se sentir relaxada e confortável, os níveis sobem quando o bebê suga, né? Pode passar, Flávia. E é produzido mais à noite, suprime a ovulação, então a gente tem um ritmo circadiano da prolactina. A prolactina atua no sangue mais ou menos 30 minutos após a mamada. Então, o leite da prolactina não é um leite que se produz imediatamente. Por isso que a gente pede a amamentação em livre demanda, sem horários, né? E os níveis devem ser mantidos altos para que os alvéolos produzam leite sempre, né? Então, por isso que não deve ser de 3 em 3 horas. E como manter os níveis altos de prolactina? Uma boa pega, a gente vai ver o que isso significa, a sucção eficiente, a livre demanda, que é sem horários, e amamentar à noite, quando a liberação de prolactina é maior. E aqui está um detalhe da boa pega, né? A boca bem aberta, o lábio inferior evertido, o nariz pode estar encostado na mama, mesmo que o nariz encostado na mama, o bebê consegue respirar, e a boca bem aberta. Isso vai fazer com que haja maior produção de leite e que não haja dor também. Então, resumindo, a sucção libera a prolactina age nas células alveolares e produz o leite da prolactina. Mas a gente recebe toda hora
essa queixa, né? Meu leite é fraco, eu tenho pouco leite, eu estou dando de mamar e ele não engorda, ele mama e chora o tempo todo, mama o tempo todo sem parar. Provavelmente isso é devido à não atuação do hormônio da ocitocina, que é o hormônio que libera o leite, que faz a descida do leite, a ejeção láctea. E aí está um exemplo da ejeção láctea. Quando o leite expira, quando o leite vaza, significa que a amamentação vai bem, que a ocitocina está sendo liberada. E esse leite liberado é um leite 2 a 3 vezes mais rico em gordura que o leite anterior. E quais são os sinais e sintomas de um reflexo de ocitocina ativo? Ou seja, quais são os sinais e sintomas que a amamentação está indo muito bem? Contrações uterinas, a mãe sente uma cólica no útero, sede repentina, vazamento do leite quando pensa ou ouve os sons do bebê, pressão ou sensação de fisgada, de formigamento nas mamas antes ou durante uma mamada. Então, quando esses sinais e sintomas estão presentes, significa que a amamentação vai indo muito bem. O bebê chega até se engasgar e até tem que parar de mamar porque o leite espirra muito na boquinha dele. Então, quais são os fatores que podem desencadear a liberação de ocitocina? Sentir-se contente com o bebê, pensar no bebê com carinho, ouvir os sons do bebê, tocar o bebê, independente do bebê sugar ou não. E a gente sabe que o estresse impede a atuação da ocitocina em 2 níveis. Lá em cima, a noradrenalina impede a liberação pelo hipotálamo e pela hipófise, a liberação da ocitocina. E a adrenalina impede que a ocitocina haja nas células mioepiteliais, nas células que vão contrair o leite. Por isso que é tão importante esse leite posterior, né? Porque ele é mais rico em gordura e sustenta mais o bebê. Por isso que é tão importante a gente não atender só a mama da mãe, e sim atender essa mulher e ver como ela está se sentindo, né? Então, se a gente recorda a biologia estrutural da mama, a gente vai compreender que a mama, o tecido mamário, é uma glândula apócrina, ou seja, ela produz uma secreção, mas essa secreção se compõe também de restos celulares, ou seja, essa célula é arrebentada pela atuação da ocitocina nas células mioepiteliais, nas células musculares que envolvem as células alveolares. Por isso que esse leite é mais gorduroso. Então, é como se a prolactina fosse produzida por uma glândula merócrina e a ocitocina fosse produzida por uma glândula apócrina, ou seja, a própria célula faz parte da secreção. Por isso que esse leite é mais gorduroso. E aí temos uma foto da prolactina fazendo com que essas células secretem o leite, e essa trama muscular é onde a ocitocina age, contraindo essas células. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica, é um videozinho mostrando que como essas células... Perdão, professor. Não, é isso mesmo, é isso. Pode passar. Isso. Obrigado, Flávio. Então, é isso. Essas células, com a atuação da ocitocina, se contraem e ejetam o leite. Então, vamos passar. Essa é uma publicidade do Ministério da Saúde, dizendo que o leite do começo da mamada, o leite anterior, hidrata e mata a sede, e o leite da final da mamada é o leite posterior com mais gordura. Não é correto a gente falar assim. Primeiro, porque a mama não esvazia nunca, porque ela não é um depósito que esvazia, é uma fábrica que trabalha sobre demanda. E o leite posterior pode vir antes do leite anterior.
Por que o leite da ocitocina pode descer antes do leite da prolactina? Porque são dois fenômenos independentes. Esse é um texto sensacional do Luiz Fernando Veríssimo, que a gente publicou no nosso portal em 2001, mostrando uma escritora inglesa que se emociona ao ver uma imagem na televisão e começa a vazar leite do seu peito. Ou seja, ela nem estava amamentando e o leite posterior, o leite da ocitocina, desceu, né? Vamos para o próximo. Então, o leite posterior não é o leite do final da mamada. Essa é uma foto que eu gosto muito, mostrando que o leite ejeta, independente do bebê estar sugando ou não. Como essa mãe está conectada com esse bebê, está com ele no colo, em pele a pele, esses estímulos sensoriais, amorosos, fazem com que haja essa descida do leite, independente do bebê sugar ou não. Então, esse é um slide tradicional da Organização Mundial de Saúde e está equivocado. Não é o bebê sugando que vai fazer descer o leite, porque o leite pode descer antes da mamada se essa mulher estiver conectada com esse bebê. Então, o bebê pode sugar 30, 40 minutos e se ela não estiver bem, se sentindo confortável, confiante, não vai ocorrer a liberação de ocitocina. A gente tem um pensamento mecanicista e etapista. Outro dia eu estava numa reunião, uma profissional de saúde falou, não, primeiro você tem que tirar o leite da frente para o leite de trás aparecer. Não é assim. Se fosse um congestionamento, né, isso seria correto, mas não é. É líquido, não é algo sólido. Então, eu gosto muito desse exemplo. A gente tem um rio calmo da prolactina e a gente tem a cabeça d'água ruidosa da ocitocina, né? Então, a prolactina produz leite para a próxima mamada e a ocitocina produz um leite imediato na hora que a mulher se emociona. Pode passar, Flávia. Né? Essa é uma teoria do James Papez que comprova um pouco isso, que as emoções podem levar a sinais e sintomas. Muda, Flávia. Ou seja, um sentimento, uma sensação pode causar uma resposta corporal. E é isso que acontece quando uma mãe está emocionada ao amamentar, porque ela está protegida, ela tem uma rede de apoio, ela está confiante nela mesma, ela foi bem informada, né? Essa é uma professora de yoga que conseguiu atingir o orgasmo sem estímulos físicos, né? Isso é uma prova. A ocitocina é o hormônio do orgasmo, né? Isso é uma prova que não só os estímulos físicos podem liberar ocitocina, mas a cabeça dessa mulher, ela se sentir bem. Essa professora de yoga tântrico, foi estudada e esse estudo foi publicado. Pode passar, Flávia. Então, testes hormonais foram realizados e ela realmente conseguiu o orgasmo sem estímulos físicos. Então, para completar, os reflexos neuroendócrinos da produção de leite e da ejeção láctea são reflexos independentes. Pode passar, Flávia. São reflexos complementares e não são sequenciais, ou seja, não tem que haver um para depois haver o outro. Então, é lógico que não vai dar tempo, mas a gente tem que esclarecer que a produção de leite, para seguir, tem que haver um esvaziamento, entre aspas, das mamas. Se você deixa uma mama muito cheia, há um hormônio, o FIO,
fator de inibição da prolactina que impede a atuação da prolactina. Então, eu vou ficar por aqui, porque o tempo passou rápido e eu gostaria de ouvir a professora Maria Amélia, ouvir vocês, se eu fui claro nessa tese que o leite posterior não pode ser chamado assim. Obrigado. A Maria Amélia está sem áudio. Só um minuto, professor. Pronto. Fui eu mesma que tinha um cachorro latindo, eu achei melhor ficar muda. Mas dou parabéns novamente aos professores, professora Flávia, do Sul, e professor Marcos Renato, do Rio, que expuseram muito bem as suas ideias. E vamos começar, então, com a professora Flávia, né? Eu mesma, Flávia, tenho perguntas para você. Porque toda essa não violência a gente vê muito na rede pública. Mas quando você vai para a rede privada, e a gente vê sempre que existe essa interrupção, né? Então, a minha primeira pergunta para você seria, num parto cesáreo não eletivo de emergência, eu acho, e eu gostaria que você dissesse a sua opinião também, que esses cuidados, essa boa prática deveria ser exercida. Essa é a minha primeira pergunta. Porque, independente da via de parto, as boas práticas são importantes e o Golden Hour é importante. E a segunda seria se você vê alguma possibilidade de uma pequena interrupção nessa Golden Hour, porque, estou falando na clínica privada, se a gente não pesa o bebê, ele não é registrado. E a mãe precisa sair da sala com o bebê registrado. Então, gostaria de ouvir a sua opinião. Eu penso que a humanização é mais uma questão de gestão, e eu entendo, né, todas as dificuldades que a gente tem no sistema privado e no sistema público, né, em relação a espaço físico e a essa indústria, né, do processo de nascimento. Então, principalmente na rede privada, onde a maior grande parte da via de nascimento é cirurgia cesárea, e aí tem que sair para entrar próxima à cesárea, uma ou duas salas cirúrgicas, uma que fica para cesárea, não pode recuperar, né? E algo bem interessante que tem na revisão sistemática da Cochrane desse ano, que não é porque não foi iniciado imediatamente a hora dourada, que nunca mais possa se fazer a hora dourada. Então, a partir do momento que a gente tenha que fazer o processo, né, algum procedimento, a gente pode postergar o mínimo possível, mas depois esse bebê volta para o contato pele a pele por pelo menos 60 minutos. Então, nessa situação, né, onde a mãe precisa ser deslocada, onde às vezes na sala cirúrgica é um pouco complicado, aí a gente vai ter que ter uma questão de gestão, né? Nós já sabemos que tudo isso é super benéfico para o bebê. Agora, como que eu vou fazer o pele a pele numa sala cirúrgica com uma temperatura de 20 graus, onde a mãe está gelada? Então, a gente precisa adequar a temperatura de sala. Então, isso não depende da mãe e do contato pele a pele. Isso depende da equipe e da gestão estarem alinhados sobre o que é benéfico para o bebê. Não posso fazer naquele momento porque eu tenho que transferir a mãe para outro setor. Por que esse bebê não é transferido em contato pele a pele de forma segura e vai para a sala de recuperação anestésica numa temperatura adequada e mantém o contato pele a pele? O que a gente vê em todos os serviços no Brasil, não é só em Santa Catarina, não é só no Norte e no Nordeste, que parece que se tirou, não pode voltar. E aí já bota a roupa no bebê e já pesa. Em relação à pesagem para registro, a pesagem ela pode ser finalizada ali no final, né, da primeira hora de vida. Não precisa ser feito pelo pediatra, o pediatra pode examinar, ou ele pode vir fazer depois. Não é que não vai ter esse registro, mas esse registro não precisa ser imediato. Tem 48 horas para o registro dessa criança, mas eu entendo o registro ali nos papéis, né? Então, que possa ser organizado de forma que isso possa ser postergado para o final da hora dourada, porque realmente não é algo eletivo. Mas eu entendo, porque eu também trabalho em hospitais, que a gente tem questões que independem do pediatra, né? Precisa sair da sala, a enfermagem tem as suas coisas para fazer, tem os relatórios, então, assim,
É uma coisa da gente entender qual que é a importância disso, qual que é o benefício disso a longo prazo e se justifica retirar isso do bebê. E eu entendo que os gestores não estão pensando, muitas vezes, no contato pele a pele. Eles estão pensando na margem de lucro de ocupação de sala. Então, vai muito além da nossa alçada de assistência, né? Mas eu penso que, assim como tem o Hospital Amigo da Criança no setor público, a gente precisa ter boas práticas dentro das maternidades da saúde suplementar e também a maternidade particular, porque se alguém pode fazer algo dentro do sistema é quem mantém, né, o financeiro e a gestão ali. Não sei se... E essa hora dourada é muito garantida se essa mulher tiver um acompanhante informado também, porque esse acompanhante pode ser o responsável para que essa hora dourada ocorra, né? Sim, e geralmente... Liberando um profissional de saúde para suas atividades, né? Que geralmente estamos sobrecarregados na neonatologia. E geralmente dentro da saúde particular, né, mesmo da saúde suplementar, não tanto, mas às vezes o paciente tem a sua própria equipe de parto, pode ser que não tenha o pediatra, mas tem o obstetra, tem a enfermeira obstetriz, talvez entrar num acordo de fazer a primeira análise, deixar no contato hora a hora e fazer os cuidados, aí depende, né, da dinâmica de cada local. Certo. Quanto ao nosso querido professor Marcos, fiquei surpresa de 12% a 49% só de amamentação. E me dou aqui, peço desculpas, porque eu sempre achei que a amamentação fosse uma coisa inata, e agora você me diz que não, que depende da cultura, que depende da mãe se sentir bem, isso é claro, é óbvio. E eu gostei muito da apresentação de vocês dois, claro, e do Marcos também. Maria Amélia, a gente evoluiu muito, viu, nas taxas de amamentação. O Brasil é um exemplo internacional, porque ele tem 40 anos de políticas públicas pró-amamentação. Então, na década de 70, no início dos anos 80, a taxa de amamentação exclusiva chegou a ser 2%. Então, hoje, os últimos estudos mostram que a gente está quase 50% das mães amamentando exclusivamente até o 6º mês. Mas isso ainda é regular, segundo o potencial humano, né? Teoricamente, 80%, 90% das mães, se bem informadas, poderiam amamentar. Eu vejo na minha prática que todas amamentam. Aí, pelo menos, saem da sala de parto nessa condição, sem a violência, com todo o aparato e a ciência que merece. Mas a gente vê que, no final, amamentar até os 6 meses nem sempre é um objetivo comum. Mas eu quero agradecer muito a vocês. Flávia, você tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta no chat? Eu queria fazer uma colocação sobre o tempo de aleitamento. A gente tem uma barreira muito grande aos 4 meses, 3, 4 meses, que é o retorno ao trabalho, né? Então, o meu doutorado é essa parte entre alta eficácia de amamentar, e a gente tem visto muito essa questão do trabalho informal, a ausência de licença maternidade remunerada e a própria licença maternidade de 4 meses. Então, para a gente ter taxas de amamentação maior, né, até o 6º mês, a gente precisa ter política pública aumentando a licença maternidade e tendo licença maternidade para, inclusive, para mulheres que não trabalham, né? Seria licença maternidade ampla e restrita para a pessoa que pariu ali, que gestou, e que teve seu bebê e que amamenta, né? Eu não tem pergunta no chat, não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Flávia. Eu vi que na sua apresentação, 1 em cada 7 mulheres tem depressão pós-parto, e essa é elencada como uma das causas também para a dificuldade de amamentação. Você tem um percentual, talvez, de quantos por cento dessas mães que têm depressão pós-parto não amamentam ou realizam a suspensão precocemente? Tem algum dado referente a isso? De cabeça agora eu não tenho, mas na Quinta Científica, que é um programa do canal que eu tenho, que a gente fala sobre vários artigos científicos,
Tem um sobre depressão pós-parto e taxas de aleitamento, mas agora eu não lembro na minha cabeça assim, a taxa certinha das mulheres com depressão pós-parto que amamentam. Me causou surpresa também, porque a taxa é muito alta, né? 1 em cada 7. E muitas não são diagnosticadas, acabam desmamando, e aí melhora aquela sobrecarga, acaba achando, não, o que acontece muito é não aplicar a escala de Edimburgo e achar que tudo que a mulher está sentindo é puerpério. Essa sua tristeza é puerpério. Você está chorando porque é puerpério. O puerpério é assim. E minimizem, muitas vezes, essas mulheres têm uma depressão pós-parto leve a moderada, que acaba, né, aguentando no osso ali, chorando sozinha, muitas vezes, e que não evolui para uma psicose e que acaba, no decorrer do processo, às vezes o bebê desmama, às vezes não, ela acaba seguindo a vida depois, né? Então, há um hipodiagnóstico assim, das mulheres em função dessa confusão do que tudo é puerpério, né? Sim. E não estando bem psiquicamente, o leite da ocitocina não é liberado, o bebê não é bem sustentado, chora mais e vira um círculo vicioso e fracassa a amamentação, né? Então, os profissionais que vão atender esse binômio têm que olhar não só a mama, mas essa mulher e a rede de apoio que ela tem. Os pais também sofrem depressão pós-parto. 4% dos homens sofrem depressão pós-parto e isso prejudica ele mesmo, a companheira e o bebê. Perfeito. Obrigada. Então, a gente pode concluir que a amamentação é uma questão de saúde mental também, né? Não só uma questão fisiológica ou física, né? Mas uma questão psicossomática complexa. Perfeito, professores. Maria Amélia, quer... Eu quero só agradecer as palestras, realmente é um assunto de extrema importância, e, assim, é um fato novo, mas não é novo, mas as dúvidas continuam. Eu acho que novas conversas sobre o tema são necessárias no pré-natal, na sala de parto, com as equipes, para que esse bebê consiga ter uma boa sobrevida, né? Vamos dizer assim, porque ele precisa disso para sobreviver, tanto da parte de alimentação quanto da parte do vínculo. E, claro, não sofrer nenhuma dor na hora do nascimento. Eu quero só parabenizar os professores e agradecer. Muito obrigada também a vocês três, a Maria Amélia, que gentilmente moderou essa sessão, professor Marcos Renato, professora Flávia Scheidauer, agradecer quem nos assistiu também. Essa aula ela fica gravada e no nosso repositório do nosso canal do YouTube, então vai estar disponível para as pessoas assistirem assincronamente. Eu agradeço a todos mais uma vez e boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, Flávia. Tchau. Flávia, obrigado, Maria Amélia, obrigado,